Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo, que tem por tema Entendendo a descrição dos cartórios. Bom, no vídeo passado eu falei um pouquinho sobre como a gente já iniciou o trabalho com os cartórios e tudo com o objetivo de chegar até um documento único chamado Descrição Generalizada dos Cartórios. Nesse documento a gente tem todas as atividades, tudo aquilo que os cartórios produzem e o nosso objetivo é replicar e reproduzir isso na realidade cartorária de todo o país. Bom, mas por que fazer esse documento? E por que ele tem que ser a parte inicial e ele é o fundamento da metodologia, da aplicação da metodologia? Porque antes da gente falar de trabalho, de dimensionamento da força de trabalho, a gente precisa entender o trabalho, né? A análise do trabalho. E esse documento é justamente o resumo de tudo isso. É um documento validado por todos os processos de validação que a gente já passou e é por isso que nesse momento o nosso objetivo é que vocês entendam e apliquem. Nenhuma mudança estrutural vai poder ser feita no sentido de desagregar atividades ou incluir novas atividades. E a gente sabe que existem realidades diferentes e em alguns momentos vocês vão poder sim adaptar a realidade de vocês e fazer algumas mudanças em alguns campos desse documento. É o que a gente vai entender agora. Então, vamos lá. Falando para os componentes dessa descrição. Se você quiser, você pode abrir no seu computador o arquivo que o seu TRE enviou para você, dessa descrição generalizada, para acompanhar a gente por aqui. Bem, o primeiro componente dessa descrição é o campo atividade, é a coluna atividade, que significa aquilo que a gente acabou de falar. São as atividades, as atribuições, as tarefas das unidades dentro desse documento, no caso de vocês, do cartório. Então ali são descritas tudo aquilo que vocês fazem, né? E vocês vão perceber que as atividades que a gente levantou, elas foram inclusive categorizadas, elas foram colocadas em categorias. A gente separou uma categoria voltada mais para a parte administrativa do cartório, a gente separou uma outra categoria que detém somente atividades da parte judiciária, uma outra categoria mais para a parte de pleito. Então, todas as atividades foram levantadas e essa coluna diz respeito a como essa divisão de atividades foi feita. Bem, o segundo componente dessa descrição é o fluxo de trabalho. Uma vez que eu identifiquei a atividade, eu vou dizer nessa coluna de fluxo como essa atividade é feita. Então, nesse campo, as principais etapas da atividade são colocadas. O objetivo dessas atividades serem descritas e serem colocadas nesse documento são dois objetivos, na verdade. O primeiro é facilitar a compreensão, então vocês vão perceber que é um documento que passou daqui para aí. Então, às vezes, pelo título, você vai precisar pensar, poxa, mas do que essa atividade se trata? Eu vou na coluna de fluxo de trabalho, eu entendo passo a passo para eu entender de que atividade eu estou falando. Então, o primeiro objetivo é entender a compreensão. E o segundo objetivo dessas etapas é fazer as pessoas do meu cartório se enxergarem nas atividades desse cartório. Então, às vezes, um colaborador ou um servidor, ele vai trabalhar na etapa 3, na etapa 4 daquela atividade. Se isso estiver bem descrito, ele vai conseguir se enxergar ali e aquilo vai fazer sentido para ele. Tudo bem? Então, vocês vão perceber que esse é um fluxo que pode, com certeza, mudar de cartório para cartório. A forma com que eu faço uma atividade pode ser diferente da forma de um outro cartório fazer. Então, esse é um campo que pode ser modificado por vocês de acordo com a realidade de vocês. Vocês vão perceber que dentro do documento existem, inclusive, fluxos de trabalho que tem alguns tópicos. É porque o fluxo pode ser feito assim ou pode ser feito assim. Pode se tratar desse caso ou desse caso. Mas perceba que tudo no final gera uma mesma entrega. Como assim entrega? É o nosso próximo componente, é a terceira coluna da descrição. O que significa a entrega? A entrega é o melhor representante quantificável de que a minha atividade foi feita. Então, ele representa todo o meu trabalho. Eu tenho uma atividade, eu passo por um fluxo e isso me gera um output, me gera um produto. Essa é a entrega e é isso que é o nosso principal objeto dentro da descrição. Nós desejamos realizar um trabalho unificado entre os cartórios. Então, todos os cartórios, independente de como fazem, eles vão produzir entregas similares, entregas unificadas, ok? E por que o melhor representante quantificável? Porque nós trabalhamos com uma metodologia
quantitativa. Então é importante que aquilo que se produz possa ser mensurado. Embora a gente entenda que nesse primeiro ciclo nem tudo vai poder ser resgatado, mas a gente tem que ter a garantia de que essa entrega sim é feita e que com o passar dos ciclos isso vai poder ser levantado. Ok? Então é mesmo um output. Inclusive, a entrega ela mostra pra gente quantas vezes esse processo foi feito. Então, eu passo pelas etapas e eu tenho uma entrega. Eu passo pelas etapas e eu tenho uma segunda entrega. Isso mostra quantas vezes o meu trabalho foi realizado. Ok? Terceira coluna, coluna de entrega. E a quarta coluna, o quarto componente, é o componente fonte. O que significa a fonte? A fonte me diz... ela me indica como eu vou contabilizar a minha entrega. Então, o que eu conto e aonde está contido. Vou colocar um exemplo simples para vocês. Vamos colocar que eu tenho uma entrega chamada atos de comunicação. O que eu faço, o que eu realizo, o meu produto é um ato de comunicação realizado ou enviado, enfim. O que é a minha fonte? O meu ato de comunicação sai como? Ele sai por ofício. E o ofício está onde? Tá numa pasta funcional, o ofício está num sistema específico. Então a minha fonte diz como eu contabilizo a entrega, por meio de quê, de que tipo de documento, o que de fato eu vou contar e aonde isso está contido, seja no sistema, seja no meu computador. É um indicador mesmo da entrega. Percebam que essa última coluna também pode ser editada por vocês. Ela é editável. Vocês vão notar que no arquivo que a gente mandou para vocês, algumas fontes inclusive nem são preenchidas, porque isso muda tanto de cartório para cartório que cada um tem uma forma de contabilizar, né? Então, isso também pode ser editável para você. Bom, esses são os 4 principais componentes da descrição diária e vocês vão perceber que é muito importante que esse documento seja bem estudado, que esse documento seja completamente analisado por vocês para que vocês possam adequar da melhor maneira, dentro dos parâmetros, né, possíveis, a realidade de vocês. E tendo isso, a gente vai passar para uma outra etapa, que a gente chama etapa quantitativa, ok? Até o próximo vídeo!